Bem-vindos a mais uma videoaula do Pré-ENEM Uni. Meu nome é Yuri Mandela, eu sou tutor de matemática e hoje vou passar mais uma revisão de questões do Enem, tá? Hoje vai ser um pouquinho misturado, coisas que a gente já passou da teoria e coisas que só o Enem faz. E vamos ver aí o que ele guardou. Hoje eu trouxe questões de 2018 para vocês, do Enem de 2018. Foi o primeiro Enem que eu não fiz. E fiquei até curioso para saber como é que ele trouxe as questões. Ele trouxe umas questões bem interessantes. Então, vamos começar com a questão 147 do caderno azul. Eu estou usando o caderno azul como modelo. E a questão traz o seguinte: o colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu colesterol bom com a taxa do seu colesterol ruim. Os exames periódicos realizados em um paciente adulto apresentaram taxa normal de colesterol bom, porém taxa do colesterol ruim, também chamado de LDL, de 280 mg por decilitro. E aí ele traz aqui o quadro, apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. Então aqui você tem ótima, próxima de ótima, limite, alta e muito alta. A gente ainda não sabe ainda o que o Enem quer. O paciente, seguindo as recomendações médicas, aquele paciente que teve resultado de 280, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês, ou seja, no começo ele teve aquele resultado de 280 e realizou o exame logo após o primeiro mês. E a taxa reduziu em 25%. Ou seja, você olhou aqui, já sabe que é uma questão de percentual, tu vai ter que fazer cálculo de percentual. No mês seguinte, realizou um novo exame e constatou uma redução de mais 20% na taxa LDL. Aí ele pergunta: de acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa de LDL do paciente é... Gente, antes de partir para o cálculo, eu quero que vocês vejam aqui. Isso aqui é uma redução de percentual, uma redução percentual, ou seja, ele diminui, certo? E ele diminui em duas etapas. Vou dizer para vocês: jamais somem duas etapas da mesma transformação. O que eu quero dizer é o seguinte, que como isso aqui é em percentual, é que nem aquela coisa do juros compostos. Isso aqui é um juro composto, só que ao contrário, em vez de aumentar mês a mês, vai diminuindo mês a mês. E as taxas ainda são diferentes. O que a pessoa que não estudou poderia fazer? Eu vou somar 45% e diminuir de 280 e vou responder. Provavelmente vai dar uma resposta errada. Tá? Então, não façam isso. Olha só, ele diz aqui que primeiro ele abaixou do mês. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. No primeiro mês, ele reduziu 25%. Correto? Quando ele reduziu esse 25%, ele tem um novo valor. No mês seguinte, ele realizou um novo exame e constou uma redução de mais 20%. Ou seja, quando ele fala de redução de mais 20% da sua taxa, isso é relativo a algo que já tinha reduzido, ou seja, esse percentual ele é menor já. Vamos mostrar isso aqui no cálculo. Tem as opções aqui, mas vamos calcular aqui. Ele teve a taxa inicial de 280, ele teve uma primeira redução de 25% e uma redução de segundo por cento. Vou dar outra dica para vocês. Quando vocês trabalharem redução, utilizem, isso aqui é a dica que você economiza muito tempo, o complementar de 100%. O que eu quero dizer? Em vez de vocês pegarem 280, calcular 25% e depois subtrair, você vai ter um número, aí você vai subtrair de 280, eu recomendo que você faça o complementar. Ou seja, se eu quero reduzir 25% de 280, eu aplico 75% no 280. Olha só. Então aqui, eu uso regra de 3 para percentual, é o clássico, tá, gente? Então aqui, eu tenho 280, que equivale a 100%, certo? E depois eu tirei 25%.
Então vai sobrar 75%. Entendam isso? Então aí eu faço o cálculo matemático aqui, cruzo em x, 280 vezes 75 vai ser igual a x vezes 100. Deixo o x sozinho, passo 100 dividindo. Passando 100 dividindo, aí eu que fiz algumas transformações. Ó. Eu peguei 75 aqui, ó, com o 100 e transformei em 3/4. Como é que eu fiz isso? Eu dividi os dois por 25. Tá? 75 dividido por 25 é igual a 3. 100 dividido por 25 é igual a 4. E encontrei o resultado de 210. Certo? Agora eu parto para a segunda transformação. Então, olha só. Essa daqui, ó, é a primeira transformação, certo? E agora eu vou partir para a segunda, certo? Porque, olha só, essa aqui é a segunda transformação. Tá? De onde que surgiu esse 80? Da mesma coisa que surgiu esse 75. Então, esse 75, ele é o complementar de 25. Complementar é aquilo que complementa alguma coisa. No percentual, o complementar é sempre em relação a 100%. Tá? Enquanto que esse 80%, ele é o complementar de 20%. Tá? Eu faço essas duas transformações. Ah, Yuri, eu posso pegar o 280, somar isso aqui e jogar o complementar? Não. O resultado vai dar diferente. Ok? Então, aqui eu faço a segunda transformação. Ah, tem um jeito mais rápido de fazer isso? Provavelmente tem, mas o cálculo é mais complexo. Esse é o jeito mais simples. Ah, Yuri, eu não gosto de fazer complementar. Eu quero fazer do jeito mais básicozão. Você pode fazer, em vez de usar o 75% aqui, você usa o 25%, encontra 25% disso aqui, e depois tem que lembrar de subtrair. Tá? Então, essa é a dica. E você vai achar esse valor aqui. Treina aí, dá um pause e faz, vê se você consegue. Ok? Passando para a segunda etapa, também fazendo a conversão, no final chegamos ao valor. Então, esse aqui é o valor da segunda vez que ele faz. Essa aqui é da primeira e essa daqui é da segunda. E agora a gente vai lá para a tabela. Lembra? Ele chegou em 168. A pergunta dele é, de acordo com o resultado do segundo exame, a classificação dele é... Vamos lá para a tabela. Ele ficou em 168. 168 está entre 160 e 189. Então ele ficou em alto. Resposta, letra D. Vamos para mais a questão. Agora a questão 166. Essa é uma outra questão de percentual e pega muita gente, galera. Essas duas questões que eu estou passando aqui já de primeira, elas são consideradas questões fáceis de percentual, ok? Porque elas não possuem cálculos complexos, mas ela é uma questão de percepção. Você tem que perceber que percentual geralmente não se soma as coisas muito facilmente. Você tem que transformar primeiro para numeral. Agora vamos para a questão direta. Os alunos da disciplina de estatística em um curso universitário realizam 4 avaliações por semestre, com pesos 20, 10, 30 e 40%. Isso aqui é uma questão extremamente útil, tá? Porque depois que vocês entrarem na faculdade, isso vai acontecer direto. Vocês vão saber peso, calcular peso de prova, de avaliação, de trabalho, como ninguém. Tá? Então, assim, cai dentro, aprende peso, que você vai usar isso pro resto da sua vida. Continuando. No final do semestre, precisam obter uma média nas 4 avaliações, de no mínimo 60 pontos para ser aprovado. É a média da Uni, né, e da maioria das universidades. Um estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos nas 3 primeiras avaliações: 46, 60 e 50 respectivamente. E aí ele pergunta não, né? Questiona. O mínimo de pontos que esse estudante precisa obter na 4ª avaliação para ser aprovado é... E tem um monte de valor aqui quebrado, não sei o que lá, né? Então, o negócio é o seguinte. Ele fez 3 provas, né? E agora ele quer saber quanto que ele precisa tirar na 4ª prova para passar de ano. Na escola normal, né? Você tem...
tudo igual, mesmo peso. Então você não aplica os pesos. Na vida acadêmica, isso é mais comum, né? Você tem que aplicar pesos. Então, tipo, aqui, ó, o que você tem que perceber? Peso quer dizer o quanto que aquilo consome de um total, né? Então, aqui você tem 4 provas. A primeira prova, ela vale 20% do total, né? A segunda prova vale 10% do total. A terceira vale 30% do total. E a quarta vale 40%. Então, o que isso aqui quer dizer? Que a quarta prova é a que vale mais, né? Depois a terceira prova, depois a primeira prova, a segunda prova. Vamos aos cálculos. O que você tem que fazer aqui? Como é que eu vou começar a descobrir? Gente, vai escrevendo as primeiras coisas. O que você sabe da questão? Você sabe qual foi o valor da percentual, você sabe o peso e quanto que ele tirou. O que eu utilizo como comparativo? O geral. É isso que eu estou calculando aqui. Então, esse valor aqui, ó, eu pego a primeira prova, ele tirou 46, pego 20% de 46, né? E eu vou encontrar 9,2. Esse 9,2 é o que vai direto na média, entendeu? E eu afasto para as 3 provas que ele tem. Então, ele tem essa prova, prova 1, prova 2 e prova 3. Em cada prova eu pego o valor que ele tirou e aplico o peso, ou seja, o percentual. É isso que é, certo? E agora, na quarta prova, ele vai ter 40% de X. Gente, presta atenção. Essa daqui é uma parte que o pessoal muito erra, né? Então, você vai pegar essas três notas que ele tirou nas 3 primeiras provas, certo? E somar. A somatória vai dar 30,2, né? Então, para ele alcançar, lembra que ele tem que alcançar 60, né? Ele tem que alcançar 60. Para ele alcançar 60, falta 29,8, né? Eu pego 60, né? E subtraio esse valor aqui. É isso que eu fiz, que eu cheguei nesse 29,8. Mas esse 29,8... Olha só como o Enem é sacana. Tá aqui, ó. Tem a resposta. O cara vai lá, pum, achei 29,8. Não, gente. Esse 29,8, ele é relativo ao total. Olha só. Né? O que é relativo ao peso? Essa parte aqui, ó. Veja que toda vez que você... Isso aqui é o que ele tirou na prova, isso aqui é o que ele tem de média. Na média, entendeu? Então, isso aqui não é o que ele tirou na prova. Isso aqui é o que ele tem que alcançar de média. Entendeu? Se isso aqui é o que ele tem que alcançar de média, entendeu? Isso daqui... Deixa eu apagar isso aí que ficou feinho. Isso daqui, né? Eu posso fazer a função. Então, 40% da nota que ele tirou vai ser igual a isso daqui, né? Se eu montar a regra de 3, como é que eu monto a regra de 3? Eu pego 40%. Por que eu pego 40% e igualo com a nota que ele tem que tirar? Porque isso aqui são comparativos iguais. Isso aqui é relativo aos 100% do geral, né? E isso aqui é relativo ao 100 do geral também. Então, olha só, os dois são relativos ao geral, né? Os dois são relativos ao geral. E aí eu quero achar o valor que ele tem que tirar na prova, não no geral, certo? E aí aqui agora sai por regra de 3. Simples, fácil e tranquilo. Faz o cálculo matemático e no final você vai encontrar o valor de 74,5. Então na quarta prova, ele não tem que tirar 29,8, tem que tirar 74,5. E aqui tá, é a resposta da letra C. E essa é uma questão, na verdade ela pode até subir para o nível médio por causa das respostas, né? Você tem que fazer um cálculo muito preciso aqui. Prestem atenção no que eu fiz aqui, ó. Você tem 29,8, né?
Não vou calcular com decimal, sendo que eu tenho um monte de zero sobrando aqui. O que eu fiz? Usei um desse zero aqui, ó, para tirar aqui. E depois, para tirar essa vírgula, eu multipliquei por 10. Então, eu tiro a vírgula aqui e tiro esse 10 aqui. Então, eu fico 298 por 4. Fácil e simples, uma divisão simples, você encontra o valor de 74,5, que é a resposta dessa questão. Então, a gente viu aí duas questões de percentual com, não é pegadinha, porque o Enem não tende a fazer pegadinha, mas com detalhe de pessoas que estudaram, que sabem que as coisas assim não são tão simples, né? Tem que estudar, tem que treinar, a gente tem que ver essas questões para saber o que pode cair ali que vai te chamar a atenção. Você estudando já essas duas questões, sabendo fazer ela, já está mais preparado já para frente. Vamos para mais questões. Gente, essa questão aqui eu fiquei abismado, entendeu? Não de assustado, mas é porque ela é uma questão extremamente difícil. Ela é uma questão muito difícil, tá? Assim, o cara pegar ela, então a gente vai por partes. Para resolver ela, é super simples a resolução. É uma questão de função, já vou dizer para vocês, tá? Não precisa identificar. Mas não é só de função. Ele misturou função, misturou conjuntos e ainda colocou proporção aí, entendeu? Porque tem um percentual bem aqui. Se tem percentual, olha só. Se tem percentual, tem proporção, né? Percentual, proporção. Então vamos para a questão que eu achei ela incrível, gente. É uma questão assim que se você acerta, tua nota vai lá em cima. Entendeu? Esse tipo de questão. Sempre tem uma dessa, certo? Sempre tem uma desse tipo aí, que você tem que descobrir os números e tudo mais. E tem bem pouquinha informação, o mínimo necessário, gente. Eu vou mostrar para vocês qual que é o melhor caminho para você resolver esse tipo de questão, certo? E por que tem conjunto nessa questão? Olha só. Durante uma festa de colégio, um grupo de alunos organizou uma rifa. 80 alunos faltaram à festa e não participaram da rifa. Todas essas informações a gente vai utilizar. Vamos com calma. Entre os que compareceram, alguns compraram 3 bilhetes, 45 compraram 2 bilhetes e muitos compraram apenas um. Então, entra na questão. Vai lá, vamos começar a imaginar. Teve uma festa, 80 pessoas não vieram e teve uma rifa. Aí teve gente que comprou 1 bilhete, teve gente que comprou 2 bilhetes, teve gente que comprou 3. Ok? O total de alunos que comprou um único bilhete era 20% do número total de bilhetes vendidos. Beleza? A gente não tem como tirar informação. Até agora não tem como descobrir informação, gente. Não fiquem preocupados em já descobrir quanto que é o número. Não, gente. Lê a questão e entende. Vamos indo. Não precisa saber nada até agora. E o total de bilhetes vendidos excedeu em 33 o número de total. Ou seja, tem um monte de regra de 3 aqui, um monte de relação, né? Aí a pergunta ele faz direto. Olha só. Raro o Enem fazer pergunta direto. Ele geralmente deixa a frase solta e se completa. Ele pergunta: quantos alunos compraram somente um bilhete? É uma questão puramente matemática. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer aqui? Organizar essas informações. Está tudo desorganizado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é grupos. Então, olha só. Você vai ter 3 grupos. As pessoas que compraram um bilhete, as pessoas que compraram 2 bilhetes, as pessoas que compraram 3 bilhetes. E eu atribuí letras para cada um, tá? A, B e C. Eu disse aqui. E, olha só, o total de bilhetes. Ele diz aqui, o total de bilhetes vendidos. Aí, essa dica eu já tinha dado para o pessoal que acompanha os meus vídeos. Quando você for organizar as informações, principalmente em questão de matemática, é mais fácil você começar do final. Ok? Olha o final aqui. O total de bilhetes vendidos excedeu em 33 o número total de alunos do colégio. Então, olha só. Total de bilhetes vai ser igual ao total de alunos do colégio. Só que olha só. Aí você fala assim, nossa, quantos que é o aluno do colégio? Os alunos do colégio é o pessoal que foi para a festa, mais 80. Ele diz aqui, ó, 80 alunos não foram para a festa. Opa. 80 alunos não foram para a festa. Então eu sei que o total de bilhetes é o total de alunos que tem na festa, tá? Mais 33, que ele diz aqui, ó, 33, mais 80 que não foram.
Então, eu já tenho uma relação. Ficar nessa escrevinhada aqui não é útil nessa questão. Você precisa de algo visual. Certo? Se eu estivesse nessa questão, eu já faria isso aqui. Conjuntos. Essa relação de conjuntos, ela não é aquela relaçãozinha, nossa, fácil, não sei o que lá. Você não vai utilizar cálculo de conjuntos. Isso aqui é para você entender o visual. Se você viu aquela aula que eu falei dos conjuntos dos números naturais, do conjunto dos números inteiros, conjunto dos números reais, não sei o que lá, isso aqui é bem parecido. Olha só. Lembra que eu falei? Eu separei aqui grupo A, grupo B, grupo C. Então, olha só. Aqui no grupo A estão as pessoas que compraram só um bilhete. Aqui as pessoas que compraram 2, aqui as pessoas que compraram 3. Mas por que que o 1 está dentro do 3? Porque quem comprou 3 bilhetes também comprou 1. Tá? Quem comprou um bilhete também comprou 2, mas ele comprou um terceiro. Então é só isso que eu quero dizer, que dá para organizar em conjuntos. Né? E eu coloco aqui ó, os 80 que não foram na festa, ou seja, eles não compraram nenhum bilhete. Então a minha informação dos alunos está pelo menos organizada. E agora começa a parte de função. Essa é uma questão, assim, eu usei grupo, conjunto para organizar, mas ela é uma questão de função. Ela é bem pura, assim, vamos dizer, aquela bem chatinha de função. É isso que eu quero passar para vocês. Vamos voltar para a questão. Qual que é a primeira função que a gente tem? O total, os totais. Então eu falo assim, o total de alunos que comprou, cadê? Ah, tá. Não é o total de alunos ainda, né? Eu tenho um total de alunos aqui. O que eu posso fazer já com isso aqui? Pegar o total de alunos. Então, eu vou somar o número de pessoas que tem A, o número de pessoas que tem B, e o número de pessoas que tem C, e os 80 alunos. Então, eu tenho a minha primeira função. Essa daqui, ó, é a minha primeira função. Ok? Vamos para a segunda função, que é o total de bilhetes. Tá? Vejam só. Quem comprou só um bilhete é o pessoal do A. Então, A e A. Certo? Eu posso dizer que o número de pessoas que comprou um bilhete é igual ao número de um bilhete, certo? Agora tem um pessoal que comprou 2 bilhetes. Quando alguém compra 2 bilhetes, então isso aqui vai duplicar. Se eu tenho 45 aqui, eu vou ter 90 bilhetes aqui. Então tive a primeira parte aqui, né? Um A. Depois eu vou ter 2B, ou seja, 2 vezes 45, ele já me deu. E no final, o pessoal que comprou 3 bilhetes vai ser 3 vezes o número de pessoas que compraram bilhetes, 3C. E olha só, lá no final da questão, ele me diz o seguinte: o número total de bilhetes vendidos excedeu em 33 o número total de alunos do colégio. Agora o que eu vou fazer? O número total de bilhetes, vou escrever ali que ele falou, excedeu quer dizer, é igual mais, né? Então, o total de alunos mais 33, ele diz que teve mais bilhetes. Só que olha só, gente, lembra que 80 pessoas não foram para a festa. Então esse total de alunos não é o total de alunos na festa, tá? É o total de alunos do colégio. Vamos fazer as transformações aqui, gente. Certo? Eu pego esse total de alunos aqui que eu tenho, né? Total de alunos mais 33, ele igualo ao total de bilhetes, tá? É isso que eu fiz. Ah, não botei aqui na etapa. Na verdade eu botei, tá aqui em cima, né? Eu substituí, só que eu substituí ao contrário aqui, tá? Eu botei o total de alunos para a esquerda e o total de bilhetes. Gente, o total de bilhetes está escrito aqui em cima. Tá aqui. E isso aqui é uma igualdade. Então eu posso substituir tudo isso aqui, tá? Aqui. É isso que eu posso fazer. Então vamos limpar aqui, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Peguei esse bloco aqui, ó. E joguei aqui, ó. Ah, o que eu estou fazendo? Estou transformando esta equação, né, que está escrito em totais, não sei o que lá, em cálculo matemático.
entendeu? Essa da parte daqui, ó, total de bilhetes, foi embora e entrou esse daqui, entendeu? Que eu substituí. Ok, igual. Beleza, chegamos nessa parte. Depois que a gente chegou nessa parte, eu tenho que olhar aqui, ó. Aqui, bem aqui, ó, eu tenho o cálculo de total de alunos, gente. Total de alunos é o que eu já separei para vocês. O pessoal comprou um ticket, um bilhete, 2 bilhetes, 3 bilhetes e os 80 que não foram. Então tá aqui, ó. Isso daqui. Yuri, de onde veio o 33? Né, esse 33. Lembra que o total, né, tá aqui, ó. Foi disso daqui. Eu só posso substituir o total de alunos. Tá? O total de alunos, ele vai ser igual a isso aqui, ó. E o 33 continua. Entendeu? Fiz bem por partes. Eu substituí o total de alunos, que é igual a isso aqui, ó. Total de alunos é igual a isso aqui, né? E aqui, ó. Joguei aqui. E mantive o 33, tá? Porque tá aqui, ó. Ele ainda é da fórmula que eu estava montando. Então são várias funçãozinhas que você tem que ir com calma, ok? E aí chega o momento da mágica, que, poxa, alguma coisa vai sair. Parece que não, mas vai sair. O que vai começar aqui a acontecer? O A vai sumir, porque tem um A aqui e outro A desse lado, entendeu? E aí eu vou resolvendo. Olha que coisa interessante. Esse B aqui, a gente já sabe que ele é igual a 45, tá? Aqui desse lado aqui, ó, esse aqui é B, tá? Eu não coloquei. Então aqui, ó, eu jogo 45. E aí eu começo a fazer matemática. Só sobrou o C. E quando sobra só uma variável, você pode resolver. Então aqui eu fui resolvendo, passando matemática e tal, até no final encontrar que o valor de C é igual a 34. Gente, eu estou resolvendo isso matematicamente, tá? Mas tem um jeito por lógica que eu não recomendo. Ah, sim, a não ser que você tenha extrema capacidade de resolver por lógica, você consegue chegar nesse C34, mas não indico, tá? Porque é um risco que você pode errar. Eu, quando comecei a resolver ela, fui ver os números e errei alguns numerozinhos quando estava vendo ela por lógica. Matematicamente, a não ser que você erre o cálculo matemático, né? A não ser que você erre o cálculo, sem errar o cálculo você chega num valor mais fidedigno. E vamos continuar a questão. Achamos o C igual a 34. Agora o que eu pego? Gente, tá aqui, ó. Eu tenho C igual a 34. Eu vou dizer, volto lá na questão, gente. E aí ele fala aqui, ó, o total de alunos que comprou um único bilhete era de 20% do número total de bilhetes. Yuri, como é que eu vou lembrar de voltar na questão? O que vocês podem fazer? Não tem lápis, né, na prova. Não tem lápis. Mas vocês podem ir grifando as informações que vocês já anotaram. Então, no começo a gente anotou esse final, depois a gente anotou esse final, depois a gente anotou isso aqui, né? Alguns 45 compradores de bilhetes foi o que a gente anotou. E aí depois no final sobrou isso aqui, ó, gente. Sobrou essa parte zona aqui, que a gente não utilizou. Então é isso que você tem que fazer. Você primeiro anota aquilo que você já foi anotando, as informações, já foi utilizando. E aí no final você volta na questão e você fala, nossa, ainda não achei nada. Vou voltar lá e ver se ainda tem informação. Se você tivesse feito essa anotação de falar assim, já anotei essa informação, só utilizei, não sei o que lá. Você ia voltar e falar assim, olha, tem mais uma coisa aqui, mais uma informação. Que é essa daqui, ó. O total de alunos que comprou um único bilhete era 20% do total de bilhetes vendidos. Eu já sei o total de bilhetes vendidos. Eu tenho um cálculo, vários cálculos para isso. Tá aqui, ó. Tem esse daqui e tem esse daqui. O que eu digo? Né? O que a questão diz? O número de pessoas que comprou um bilhete, ou seja, o grupo A,
né? É 20%, isso aqui, ó, 20 por 100, 20% do total de bilhetes, né? O total de bilhetes é isso aqui, é né? Uma vezes as pessoas que compraram um bilhete, 2 vezes as pessoas que compraram 2 bilhetes e 3 vezes as pessoas que compraram 3 bilhetes. Eu sei que aqui já é 34, eu sei que aqui já é 45, eu vou precisar só descobrir o A. E aí eu pego, olha só, o total de bilhetes, né? Tá aqui, essa é a fórmula, a função básica que a gente entrou. Substituo essa parte aqui, ó, só essa partezinha. E eu ainda substitui com parênteses aqui. Parênteses é muito útil. Veja que isso aqui é uma multiplicação. Eu não vou pegar esse 20, né, ficar multiplicando e depois ficar dividindo, não sei o que lá. Passa isso aqui já para o outro lado, tá? Quando você passa isso aqui para o outro lado, lembra de inverter, né? O 100 vai para cima, o 20 vai para baixo. E 100 dividido por 20 é igual a 5. Então eu consegui transformar isso aqui, ó, sem utilizar, né? Eu não fiz nada. Só para um 5zinho lá do outro lado, né? E mantive isso aqui, ó, igualzinho. A mais 90 mais 102, 192. Né? Vou passar o A para o outro lado, vai ficar 4A igual a 192, A igual a 48. Então a gente chega na resposta, né? Você passa por duas partes, né, de funções. A primeira para descobrir quem comprou o C, né? Porque o A vai sumir na primeira. Aí a pessoa já fica desesperada. Nossa, o A sumiu, como é que eu vou achar o A? Calma, tem mais informação na questão. E encontra a resposta. Então, o número de alunos que compraram somente um bilhete é 48. Então, gente, essa é uma questão de minerar informação, né? Eu sempre falo assim que o mais importante nas questões de matemática do Enem não é saber fazer o cálculo em si, porque os cálculos são relativamente simples, gente. É multiplicação aqui, divisão, soma, né? Um pouco de atenção você consegue fazer isso sem problemas. O mais difícil é tirar informação da questão, ok? Então, dá uma olhada, dá uma treinada nessa questão assim, fique craque de resolver, tenta resolver ela umas 3, 4 vezes assim, como montar ela do zero. Isso ajuda muito a te preparar para as próximas questões, né, para o Enem que está vindo aí já, tá bem em cima. Agora é uma questão simplesinha, gente, mas que tem que tomar cuidado. É super simples essa questão, né? Trouxe ela para vocês aqui, é uma questão de percentual. Vamos lá. Devido ao não cumprimento das metas definidas para a campanha de vacinação contra a gripe comum e o vírus H1N1 em um ano, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha por mais de uma semana. A tabela apresenta as quantidades de pessoas vacinadas dentre os 5 grupos de risco até a data de início da prorrogação da campanha. Então, ele traz aqui que tem 5 grupos de risco, traz a população que já foi vacinada, beleza. O que ele pergunta aqui? Qual a porcentagem do total de pessoas desse grupo de risco que já foi vacinada? Gente, eu já falei para vocês. Cuidado com percentuais, vários percentuais, entendeu? Não tenta trabalhar com eles direto. Se você chegar aqui e falar assim, nossa, se eu somar esses percentuais aqui vai dar mais de 100%, né? Então, assim, é uma questão relativamente bem simples. O que você tem que fazer aqui? Ele pergunta, qual que é a pergunta? A percentuagem do total de pessoas desse grupo já foi vacinada. Ela é muito direta. Quanta gente já foi vacinada? Vamos separar as coisas. Se ele só quer os totais, né? Ele só quer os totais, você esquece isso aqui, ó. Esquece isso aqui. Ele só quer os totais. Você não vai precisar subir, descer, transformar esse número, não. O que você faz? Soma essa parte aqui, depois soma essa parte aqui, ó, né? Então aqui vai dar um x, aqui vai dar um y, e depois você divide y por x. Isso vai dar o seu resultado. Gente, é muito tranquilo esse tipo de questão. Você só tem que... E olha só, essa questão é a 177. Né? A anterior que eu te passei era 178. O que acontece nessa questão? Elas são sequenciais.
você vai ganhar muito tempo nessa questão, se você souber exatamente o que fazer, que é somar um o outro depois dividir, né? E depois você vai perder um tempinho naquela outra questão, né? O que você vai fazer? Somar o total. Então eu somo o total de pessoas que existem. Aí fala assim, Yuri, você não colocou em milhões. Tá? Não precisa, porque todas as unidades estão em milhões. E quando você dividir, também vai estar tudo em milhão. Só teria problema se ele colocasse aqui milhão e aqui milhares. Aí você teria problema, você teria que prestar atenção. Tá? Mas aí eu olho aqui, ó, falo, isso aqui é milhão, toca embora. Somo tudinho, somo o total de pessoas vacinadas, o total de pessoas que tem ali de risco é 30 milhões, o total de pessoas vacinadas é 12 milhões, faço a divisão e olha só como economiza tempo pra caramba se você souber fazer transformação. Eu peguei essa divisão, como a resposta ele quer em percentual, eu peguei a divisão, transformei aqui, ó, dividi por 3, ficou 4 sobre 10, aí a pessoa ia chegar e falar assim, nossa, vou dividir de novo, né, vou ficar com... Dá para transformar aqui em 2/5, né? Fala assim, não, o cara quer percentual. Transforma isso aqui em percentual. Aqui, ó. Adiciona um 0 em cima, um 0 embaixo. Você tem 40%. Pronto, a resposta. Essa questão, se você treinando bem, não demora 30 segundos para resolver. Já fica com 2 minutos já para fazer na próxima questão. Ok? E por fim, gente, eu trouxe uma questão de geometria, mas que ele pede a resposta em função, na verdade em gráfico de função. Então assim, vou invadir um pouquinho aqui a área que o meu colega ficou responsável, mas é por uma boa causa, né? Os guindastes, questão 173, os guindastes são fundamentais em canteiros de obras, no manejo de material pesado, como a viga de aço e etc. A figura, vou mostrar a figura para vocês, ilustra uma sequência de estágios em que um guindaste issa uma viga de aço que se encontra inicialmente no solo. Então, essa questão é uma questão que vai avaliar a sua capacidade de percepção imaginativa. Tá? O que é capacidade de percepção imaginativa? É um tipo de inteligência, é um tipo de coisa que você desenvolve. Então você tem que ser capaz de imaginar essas 3 etapas acontecendo. Então você tem a etapa 1, estágio 1, estágio 2, estágio 3. Você tem que perceber, ó, que essa vigazinha aqui, ó, ela está fazendo um movimento de crescimento aqui. O cara botou um cabo aqui, ó. O que ele está fazendo? Um cabo de aço. Está puxando isso aqui, ó, para cima. Para cima, tá aqui a seta, ó, ele dizendo para onde que está o movimento, até essa viga ficar retinha. Então essa viga fica retinha. Isso que está, você tem que olhar isso aqui e perceber isso. Então, um guindaste puxando uma viga de aço. E aí você tem que ser capaz de imaginar isso aí. Ah, Yuri, por que é importante ser capaz de imaginar isso aí? A gente vai utilizar essa imaginação. Vamos continuar. E aí ele fala um texto, é uma questão gigante também, tá? Mas extremamente importante porque eu tenho certeza que muita gente errou essa questão. Na figura, o ponto O, então ele fala aqui que tem um ponto O, tá aqui, ó, esse ponto O aqui. Vou apagar tudo aqui, né? Então tem um ponto O aqui, esse é o ponto O. Representa a projeção ortogonal do cabo de aço sobre o plano do chão. Então assim, muito termo matemático, não se assustem. Vai pela imaginação que ela funciona. E este se mantém na vertical durante todo o movimento de içamento da viga, que se inicia no tempo zero. Então, olha só, quando ele fala tempo zero, se inicia no tempo zero, você fala, opa, tem uma coisa de função aqui. Né? E ele fala aqui, ó, o tempo zero é o estágio 1. Então, o estágio 1 é o tempo zero. E finaliza no tempo F, né? Tempo 3, no estágio 3. Então, esse aqui ele diz que passou um tempo. Quanto tempo? F. Né? Passou tanto tempo F, que passou do estágio 1, 2 e 3. Em uma das extremidades da vida é içada verticalmente a partir do ponto O. Então, essa extremidade aqui, ó, ela é içada verticalmente do ponto O.
enquanto que a outra extremidade desliza sobre o solo em direção ao ponto O. Então, essa partezinha aqui, ó, a outra extremidade, desliza em direção ao ponto O. Então, ela vem deslizando aqui, ó. Ele até coloca as setas aqui, ele te ajuda o máximo até chegar. Então, esse pontinho aqui, ó, que estava aqui, deslizou para lá. Considere que o cabo utilizado no estágio fique sempre na posição vertical, né? E na figura o ponto M representa o ponto médio do segmento que representa a viga. Gente, como eu disse, a última frase da questão de matemática ela é quase sempre muito importante. E isso aqui é o que resolve a nossa questão, tá? Já vou dando esse spoiler para você. Então, o ponto M representa o ponto médio do segmento que representa a viga. Então, isso aqui é o segmento da viga, tá? Essa distância aqui, coisa feia. Então, essa distância aqui, ó, né, é o segmento, e isso aqui é o ponto médio, ou seja, corta bem no meio, né? Isso dá muita informação pra gente. Qual a informação? Que essa distância aqui e essa daqui são iguais, idênticas, milimetricamente iguais, não tem diferença. E a gente vai utilizar essa informação. Vamos lá. Aí vamos para a pergunta. O gráfico que descreve a distância do ponto M ao ponto O em função do tempo, né, entre T0 e TF é. Então, olha só, é uma questão de resposta de gráfico de função. Então, você tem um gráfico de constante, isso aqui é uma função constante, né? Então, x igual a 4. Isso, né? Isso aqui, negativo, lembra? Então, você tem um menos A, aqui você tem um A positivo, aqui você tem quase que uma função quadrática, né? Talvez, né? Tristinha, então seria um A negativo, e aqui um A positivo. Essas são as nossas opções, né? A gente tem a distância, essa distância aqui, gente. Então vamos apagar tudo aqui. Essa distância aqui, ó, do ponto M até o ponto O. Do ponto M até o ponto O. Do ponto M até o ponto O. Isso que ele quer. Então, o gráfico que descreve a distância do ponto M ao ponto O em função do tempo, ou seja, o tempo inteiro durante essa transformação. E temos essas 4 opções. Vamos desenvolver essa questão, vamos treinar, né? Vamos treinar isso aí. Então, o que eu fiz? Peguei a primeira posição para vocês, gente. Olha só. E isso daqui, eu vou dizer o que vocês teriam que desenhar na prova. Vamos primeiro só entender. Então, essa aqui é a primeira posição da viga. Essa daqui seria a segunda posição da viga. E essa seria a terceira posição. Então, é isso que o guindaste está fazendo com a viga. Olha só. Ele pega aqui e puxa lá para cima. E o que o cara quer saber? Essa distância entre esses dois pontos aqui, ó, M e O, os dois pontos verdinhos aqui. Apesar dessa lista aqui não seguir, tá? Tenta imaginar aqui. Ele quer saber essa distância aqui, ó. Percebam o seguinte. Lembra que eu falei que isso aqui é o ponto médio, né? Então, a distância daqui para cá não muda. Ó, não muda essa distância. Ah, Yuri, como é que você sabe? Porque esse aqui é o ponto médio, gente. Se o tamanho da viga não muda, a metade da viga também não muda, tá? Então, isso aqui vai continuar sendo igual. O que isso quer dizer, gente? Quais que são? Olha só, os 3 coisas que a gente tem. A gente tem o início e o fim. Isso aqui é o início, isso aqui é o fim, né? Então, se eu digo que essa distância aqui, ó, se eu sei que essa distância é igual a essa, então, no gráfico, aí agora vem a parte de função. No gráfico, o que eu vou ter? No gráfico, eu vou ter que ter um gráfico em que o ponto inicial, okay, o ponto inicial é igual ao final, porque eu sei que a distância, isso aqui é um tempo por distância, né? Aqui na distância vai ter que ser igual. Okay? Eu tenho 3 opções, né?
eu tenho essa, a letra A, a letra D e a letra E. Vamos voltar lá para as opções. Aqui, ó, o inicial não é igual ao final, a distância. Olha só, ela é diferente. Ela tem uma diferença aqui, né? Ela pode ter diferença no meio, mas entre esses dois pontos aqui, eu tenho certeza que não tem. Entendeu? Por quê? Porque o tamanho da viga não mudou, certo? E esse daqui também não entra, né? Porque a diferença da distância, né? A diferença entre a distância inicial e final. Agora, do meio, eu não sei. Eu não tenho como afirmar nada ainda, né? Então, temos aqui o que ela faz. E temos as opções possíveis, A, D ou E. O que eu tenho que descobrir agora, né? O que eu tenho que descobrir agora? Se a distância se mantém constante, se a distância aumenta e depois diminui, ou se ela diminui e depois aumenta. Então isso tudo são possibilidades que a gente ainda não sabe, né? Porque só imaginando a gente não tem uma régua, a gente não tem como fazer uma imaginação perfeita. E o Enem, ele é ainda mais sacana, entendeu? Porque não tem como você pegar seu dedinho lá e colocar assim, falar, nossa, ó, isso aqui dá exatamente um dedinho, isso aqui dá mais um dedinho, isso aqui dá mais um dedinho, então é tudo igual. Ó, não, isso aqui parece maior, menor. Não tem como fazer isso, tá, gente? Não utilizem o desenho como se fosse milimetrado, isso aqui, tá? Porque o Enem não deixa. Não, ele faz questão de deixar as coisas meio fora de escala só pro cara se safar nisso aí. Mas agora vamos para a resolução, gente. O que você... Isso aí é tudo percepção, tá? Eu fui só explicando as percepções que você tem que ter da questão. Então, vamos partir para a resolução agora. Você teria que desenhar 3 estágios, os 3 estágios, mas no seu desenho, tá? Então, o que você faria? Pega lá a parte lá que pode escrever, né? Então, você desenharia uma linha, o ponto médio e o ponto O. Tá? É isso que você deveria fazer, a primeira parte. A segunda parte, desenha o segundo estágio em cima. Então, o que eu fiz? Eu peguei o segundo estágio e desenhei junto, entendeu? Tudo em relação ao ponto O. Yuri, por que em relação ao ponto O? Porque ele é um ponto fixo, entendeu? Isso aí tem que ser parte da sua imaginação. Se você olhar lá nos 3 desenhos, o O fica paradinho. É no mesmo ponto, entendeu? É o chão lá, que está embaixo do guindaste, né? Do cabo do guindaste. Então, a gente utiliza ele como referência. No começo, ele está exatamente a meia distância da viga, né? Depois, ele está aqui, eu não sei essa distância, tá, gente? Não utilizem isso aqui como comparativo, eu não tenho como dizer nada, né? E o final. Eu sei que esses dois aqui, ó, esse daqui e esse daqui são iguais. Eu quero descobrir esse aqui, gente. Esse aqui é maior ou menor do que essas distâncias aqui? E como é que eu vou descobrir? Então, aí agora vem a parte de geometria, gente. Bem aqui, ó, tem um ângulo de 90 graus. Tá? E isso é o ângulo de 90 graus, vai resolver isso aí pra gente, sem fazer nenhum cálculo. Sem fazer nenhum cálculo. Isso é questão de geometria, não é questão de função. Quer dizer, a resposta ela é de função, é gráfico de função, você tem que saber a teoria. Mas é uma questão que você resolve pela geometria. Então você tem esse ângulo de 90 graus aqui. E isso aqui é um triângulo retângulo, certo? Na hora, você tem que escolher, né? Você fala assim, Yuri, eu percebi aqui que você cortou exatamente 90 graus. Porque ele vai passar por esse ponto. Vai ter um ponto em que esse meio vai passar exatamente aqui, ó. E eu vou utilizar ele. Por quê? Eu tenho esse daqui, esse ponto e este, né? Eu tenho esse ponto, esses 2 pontos aqui, eles são iguaizinhos. E o ideal é que eu tenha algo que eu possa saber exatamente o que vai acontecer depois, no ponto médio. E o mais interessante para você trabalhar com ângulos é com 90 graus. Que ele tem algumas regras interessantes. A principal dela é que isso aqui forma um triângulo retângulo, né? Então, com isso aqui, eu vou saber se esse ponto
Opa. Vou voltar aqui. Se esse ponto ele se mantém, diminui ou aumenta, ou seja, eu pego um ponto no meio, eu consigo ver no gráfico que tem um ponto no meio, e aí eu vou querer saber se isso aqui é maior ou menor. E aí eu escrevo aqui, ó, olha só, isso daqui é o meio da viga, certo? Eu sei que esse daqui é aquela distânciazinha aqui, é a distância que a gente tem padrão, né? A gente pode chamar tudo de distância x. Essa aqui é uma distância x, essa aqui é a distância x, essa aqui é a distância x. Essa daqui é uma distância y. Tá tudo muito feio. Vamos colocar assim, distância A ou distância A. Em geometria, segmento MO, né? Ou OM, não sei o que lá. E isso daqui é uma distância X, que eu não sei. Mas olha só, eu cortei um triângulo retângulo isósceles. Por que eu sei que ele é isósceles? Entendeu? Porque isso daqui eu estou dizendo para vocês que está no meio do caminho. Essas duas distâncias aqui que eu vou ter serão iguais. Você tem como saber isso. E quando você sabe disso, quando você corta dessa parte aqui, você forma outro triângulo retângulo. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem um triângulo retângulo, que é esse aqui, ó. E tá aqui o ângulo de 90 graus, certo? Eu sei que isso daqui, ó, é igual a isso daqui. Ah, Yuri, como é que você sabe? Porque esse daqui é a mesma viga e eu tô dizendo, né, é do teu desenho, que isso aqui é o meio do caminho daquela transformação que eu estava explicando para vocês. Essa transformação aqui. Eu escolho um ponto, o meio do caminho, porque o meio do caminho vai cortar isso aqui no meio do ângulo de 90 graus. É isso que você tem que saber utilizar, saber montar na hora. E aí vai aparecer, e aí onde eu quero chegar, vai aparecer outro ângulo de 90 graus, ou outro ângulo de 90 graus, bem aqui. E aí, Yuri, por que isso é importante? Vamos lá. Aqui tem 90, e aqui eu sei que é 45. Ora, porque eu cortei o ângulo de 90 aqui, ó, metade para cá e metade para lá, né? Lembra? Aqui ficou os outros 45. E a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se aqui tem 90, aqui tem 45, aqui vai ter 45. Certo? E agora, regra de triângulo retângulo. Triângulos retângulos com ângulos dos catetos iguais possuem comprimentos dos catetos iguais. Yuri, quando que isso acontece? Sempre. Né? Aqui está o ângulo de 90 graus do triângulo retângulo. Se aqui for 45, aqui também vai ser 45 e esses dois aqui, ó, vão ser iguais. Sempre, sempre. Se você tiver essa configuração, ou seja, é um triângulo isósceles, tá? Não é o escaleno, que é o mais padrão do triângulo retângulo. E triângulo equilátero não tem como ser triângulo retângulo, não existe triângulo retângulo equilátero, tá? Mas existe a possibilidade de você ter dois catetos iguais. Então, olha só, se a gente sabe que esses dois catetos são iguais e que A é igual a B, né? Vamos voltar para lá. A é igual a B, olha só. A é igual a B. A é igual a B. Então, a parte aqui que você percebe. Opa! Se A é igual a B, ó, aqui é B. Aqui é A. Né? Ou aqui era X antes. Né? E eu sei essa distância aqui. Qual que é essa distância? É aquela mesma distância inicial que estava no gráfico. Essa distância aqui. E eu já dou a resposta para vocês. Né? Se essa distância aqui, né, é igual a que estava no começo, que é essa daqui também, ó. Onde tá o traçadinho vermelho? Agora eu consegui provar para vocês que é tudo a mesma distância. Ok? Isso aqui está provado para vocês que é tudo na mesma distância. E então, isso aqui, a resposta vai ser uma função constante, né? Se o valor da transformação é igual ao inicial, isso aqui é uma função constante. E o gráfico da função constante é esse. Ok, galerinha?
Então, isso foi o que eu pude trazer para vocês aqui, assim, de mais importante que eu vi na prova do Enem de 2018, que ela foi uma prova muito boa, tá, pessoal? Assim, ela foi uma prova que separou ali o joio do trigo, né? E que eu trouxe essas questões aqui das áreas de função, percentual, proporção, regra de 3, tá? Para vocês perceberem como que você tem que utilizar a interpretação de matemática para resolver todas essas questões. E sempre digo, gente, continua praticando e treinando. Questão de matemática é treino, 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 treino e treino. Tá? Tem várias formas de você treinar melhor, de você melhorar o seu desempenho, e ela sempre passa pelo treino. Ok, galera? Espero, já deu um tempinho já de vídeo, espero que não tenha ficado muito longo. Aproveitem todas essas aulas que a gente fez, os exemplos, e que todos vocês façam uma excelente prova. Estou torcendo por todos vocês e espero vê-los todos lá na Unir. Ok? Até a próxima, galera.